Pessoal, voltei aqui continuar falando do histórico geral da biogeografia. Na videoaula passada eu falei algumas características da biogeografia pré-evolutiva, da biogeografia evolutiva, e nessa videoaula eu pretendo falar um pouco das características gerais da panbiogeografia, da biogeografia filogenética e da biogeografia cladística, também conhecida como vicariante ou de vicariância. Bom, a panbiogeografia, ela tem como um grande teórico o Léon Croizat, um botânico que viveu aí na primeira metade do século XX. Ele tem uma frase célebre, digamos assim, importante para as hipóteses da panbiogeografia, que é a ideia de que vida, a biota e a Terra evoluem juntas e que existiriam barreiras geográficas que evoluíram juntamente com as biotas. Esse é o argumento fundamental. E ele acreditava que a teoria do Wegener, de deriva continental, explicava de forma satisfatória os padrões antigos de distribuição de biotas. Então, pessoal, aqui nessa figura nós vemos alguns fundamentos da deriva continental proposta pelo Wegener. A deriva continental, aquela teoria proposta pelo Wegener no começo do século XX, que considerava aí os continentes derivavam, né? Se estavam unidos e separaram, uma teoria que só foi relativamente corroborada a partir da teoria de tectônica de placas, mas o Croizat, como eu comentei, considerava essa teoria, que foi publicada em 1913, e a gente vê aqui que, por exemplo, fósseis remanescentes do Triássico desses répteis, eles são encontrados nos dois continentes, do mesmo modo que os fósseis desse outro réptil na África e na América do Sul. Veja o fóssil desse réptil, fósseis aqui dessa planta, né? E como encontrado em todos os continentes, muito antiga, e aqui fósseis de outro réptil encontrado na África, em Madagascar, na Índia e na Antártica. Essa é a ideia geral, esse é um fundamento, né, que fala justamente sobre vida e biota, vida e terra, né, evoluem juntos, ou seja, a partir do momento que a deriva continental, a abertura dos continentes, o deslocamento aí dos continentes, as espécies, elas já no contexto evolutivo, têm ancestrais comuns que viviam, por exemplo, no Gondwana, e que derivaram para espécies diferentes. Então foi um grande incremento dado pelo Croizat com a panbiogeografia. Aqui a gente vê que nessa figura que mostra esse cladograma, é um cladograma, aqui um diagrama para apresentar a fragmentação progressiva do Gondwana, mostrando as datas em que os diferentes eventos ocorreram. Então essas linhas de separação inclinadas que a gente vê aqui, elas indicam a incerteza dos tempos exatos ali de certas separações, e essas barras em cruz, elas indicam aqui nas linhas os tempos de colisão da África e da Índia com a margem sul da Eurásia e do estabelecimento do Istmo do Panamá, que liga a América do Sul à América do Norte. A Antártida faz parte do Gondwana Oriental, mas também é mostrada no grupo do Gondwana Ocidental para demonstrar o seu tempo de separação da América do Sul. Bom, aqui eu já aproveito, isso aqui ele fala que é um diagrama, mas isso aqui é um cladograma de áreas. Eu já vou falar disso na próxima biogeografia, na próxima escola biogeográfica, filogenética. Mas um cladograma mostra justamente esses eventos. Veja aqui a linha do tempo, né, do tempo em milhões de anos, as diferentes etapas aí do tempo geológico, as diferentes eras. E aqui você vê o Gondwana, que foi separado ainda no Jurássico, em Gondwana Oriental e o Gondwana Ocidental. No Cretáceo, eles também se separaram, se fragmentaram em dois, e ainda no Cretáceo, parte do Gondwana Oriental já se fragmentou novamente. Então a gente tem aí a Nova Zelândia, a Nova Caledônia, a Austrália, a Antártida, e aquele fragmento que surgiu para o outro lado, Madagascar e Índia, e aqui embaixo o mesmo processo, né? Surgiu a África, a América do Sul e a Antártida, aqui já no Oligoceno, entre o Oceno e o Oligoceno.
E com isso, o Croizat introduziu o conceito de vicariância, ou seja, eventos vicariantes, como o surgimento de lagos, montanhas ou vulcanismo, seriam responsáveis pela fragmentação da área de distribuição da população original. E, em consequência, teríamos aí processos de especiação alopátrica, ou seja, de diferenciação da população original em função da formação de novas espécies isoladas por uma barreira, como um oceano a partir da deriva continental. Aqui a vicariância é esse processo de isolamento reprodutivo de uma população causado por uma barreira. Imaginemos a situação original, uma população vivendo numa área contígua e a partir do evento de vicariância, um isolamento dessa população provoca um isolamento reprodutivo que ao longo do tempo provoca uma especiação. Isso foi muito importante também no Croizat, a espacialização da informação. Ele considerou a dimensão espacial para entender a distribuição biogeográfica e construiu espécies de traços individuais para cada espécie em função da sua distribuição geográfica. E esses traços seriam linhas nos mapas que conectam todas as localidades onde a espécie já foi encontrada na sua menor distância. Uma maneira que ele criou para representar, muito mais complexa, muito mais elaborada, sofisticada do que isso que eu estou mostrando aqui, mas é só para a gente ter uma ideia das contribuições gerais, como eu comentei. Aqui um pouco desse traço individual e distribuição dessa planta, Muscaria pinnatifida, pelo Chile, né? Essa aqui é a costa do Chile. Então, o traço é uma linha desenhada no mapa que conecta as diferentes localidades ou áreas de distribuição de uma espécie. Um nó, um ponto, seria a intersecção entre dois ou mais traços. Então, algum exemplo? Tem mais algum exemplo? Sim, da EMA, a mesma lógica. Então, esse traço biogeográfico da EMA era para mostrar aí a distância mínima dos locais de ocorrência da EMA. Bom, na sequência, um pouco da biogeografia filogenética, lembrando que isso não é uma separação rígida, é apenas um contexto evolutivo para a gente entender algumas ideias gerais. Então, aqui a introdução da taxonomia, que é esse ramo da biologia que define os grupos de organismos com base em características comuns e dá nome a esses grupos. E tem como objetivo individualizar e descrever cada táxon, seja de nível taxonômico que for, para organizá-los nos diferentes níveis de classificação. Então isso é muito importante, a gente usa essa nomenclatura do táxon, no plural taxa ou taxa, em latim, né, o taxons aportuguesado, que é essa unidade taxonômica essencialmente associada a um sistema de classificação científica que indica em uma unidade em qualquer nível de sistema de classificação, uma espécie, um gênero, uma família, são táxons de um sistema de classificação dos seres vivos. Gêneros agrupam espécies, famílias agrupam gêneros, ordem agrupam famílias, classes agrupam ordens, filos ou divisões agrupam classes, reinos agrupam filos e domínios agrupam reinos, e todos os domínios estão agrupados na vida, na biota. Então esse aqui é o sistema que surgiu lá com Linneu, que é usado até hoje, e nesse contexto aqui já de meados do século XX, entra com uma contribuição importante para o desenvolvimento da biogeografia. O que é um cladograma? Eu comentei lá no cladograma de áreas, é essa representação gráfica que tem por objetivo a demonstração das relações de parentesco evolutivo entre as espécies e se baseia nos conceitos da sistemática filogenética. Então, todos os seres vivos têm um ancestral comum, que surge aqui na base do cladograma. Esse cladograma tem um sentido temporal, então é do sentido do mais antigo para o mais novo. Então, os vertebrados, os primeiros a derivar, têm um sentido de escala de tempo, né? Depois, os peixes ósseos, os anfíbios, os primatas, desse mesmo grupo aqui dos que já portavam ovos amnióticos. Aqui são as evoluções, né, adaptativas que surgiram aí desse ancestral comum. Então é importante considerar isso para entender o cladograma.
Aqui nós vemos, para a gente entender um pouco essa ideia, veja, a raiz do cladograma representa o ancestral comum que está em estudo. E a gente tem aqui, como eu comentei com vocês, o cladograma, ele representa a trajetória temporal das evoluções, né, das derivações das evoluções. Então, aqui no caso do reino Plantae, do reino das plantas, o que a gente vê aqui, que nos nós representa um momento de uma derivação, de uma evolução. Então, a gente vê aqui que todos os ancestrais, a partir de um momento, possuíam um embrião multicelular nutrido pelo organismo materno. Então, o que são essas derivações? Elas são as novidades evolutivas, são novas características, faz com que os táxons anteriores sejam diferenciados dos posteriores e apresentam características que não existem no ancestral comum. Então, por exemplo, a partir aqui, todas briófitas, pteridófilas, gimnospermas, angiospermas, todas têm embrião multicelular nutrido por organismo materno. A partir do momento em que há ocorrência de uma novidade evolutiva, como os vasos condutores de seivas, as briófitas já não participam desse contexto, e sim evoluem aí para as pteridófilas, como as samambaias. E é também do mesmo modo, a partir do momento que surgem as sementes, né, uma nova característica evolutiva, nós temos a evolução aí para as gimnospermas, como os pinheiros. E a partir do momento que surgem flores e frutos, as angiospermas, que são as mais derivadas. Então essa é a ideia temporal, a ideia evolutiva, os nós representam aí esses contextos evolutivos, e esses traços, eles marcam justamente essas novidades evolutivas que diferem os taxos anteriores dos posteriores e apresentam as características que não existem no ancestral comum ou naqueles aparentados que não evoluíram da mesma forma. Aqui um cladograma mais geral, essas árvores, né, filogenéticas. Então aqui, por exemplo, de um peixe ancestral surgido no Devoniano, acompanhando aí o tempo geológico. Aqui é o taxon classe, o peixe ancestral que evoluiu para anfíbios, primeiros anfíbios e primeiros répteis no Carbonífero. Aqui uma evolução nesse ramo aqui no Permiano, né? A gente já tem aqui para os primeiros répteis, para os primeiros mamíferos lá no Jurássico, que surgiram aí a partir do Cretáceo e do Cenozoico, a formação dessa ordem dos mamíferos atuais. E nesse ramo aqui embaixo, dos primeiros répteis, um outro grupo que derivou para dinossauros e pássaros, e no Cretáceo e no Jurássico, e no Cenozoico aqui os pássaros evoluíram para os pássaros que conhecemos hoje. Do mesmo modo, esses primeiros répteis que passaram inclusive pelos dinossauros são ancestrais dos nossos répteis atuais. E esse ramo dos primeiros anfíbios tiveram uma evolução dos nossos anfíbios atuais, considerando aqui o taxon classe. Procurando entender aqui um pouco do termo, né, da filogenética. Da filogenética vem ou filogenia, filogênese, é um termo formado pela união dos vocábulos gregos fili, que diz respeito à raça, ou philon, e o geno, nascer. É um ramo da biologia que estuda a evolução das espécies de forma global por meio da determinação das semelhanças e as diferenças existentes quanto à sua morfologia, anatomia e embriologia, e estabelece premissas para se determinar de que maneira ocorreu a diversidade morfológica de todos os organismos. O resultado dos estudos filogenéticos é a história evolutiva dos grupos taxonômicos, ou seja, da sua filogenia. Então, nesse contexto que entra na biogeografia, essas ideias, a partir de um entomólogo alemão, o Willi Henning, o conhecido pai da sistemática filogenética, ele que introduziu a filogenia nos estudos biogeográficos, notadamente a partir da representação, aí a gente consegue entender bem por meio das árvores filogenéticas, os cladogramas, usados para ajudar no entendimento dos padrões de distribuição. Essa aqui é a mesma evolução das plantas que eu comentei antes, as aquisições ao longo do tempo, o ancestral comum que derivou aí para as algas que pertencem ao reino protista, e aí no primeiro momento surgem as primeiras plantas com embriões protegidos, com estruturas especiais, entre eles os musgos.
A partir de então surgem as primeiras plantas com vasos condutores de seivas, traqueófitas, como as samambaias, o grupo aí do reino plantar e das pteridófitas. E aqui, a partir do momento que surgem as primeiras plantas com semente e grão de pólen, dá origem a gimnospermas, como os pinheiros, e as primeiras plantas com flores e frutos, que deram origem aí às angiospermas, as plantas que muito importantes para a dispersão dos seres vivos. É importante destacar que houve uma quebra de paradigma importante na biogeografia filogenética, que se contrapunha às ideias da escola evolutiva originária do Wallace e Darwin. E ela postulava que nos centros de origem deveriam ser encontrados os representantes mais primitivos do táxon e não os mais derivados. E aí existe é justamente o contrário do que falavam os dispersionistas da biogeografia evolutiva. E que nesse contexto a existência de uma progressão no povoamento de uma área, uma regra de progressão, as áreas habitadas por espécies mais primitivas seriam as áreas mais antigas ou mais ancestrais da ocorrência do táxon. Isso é uma coisa que ficou também para a biogeografia cladística, a gente já vai ver já. E áreas habitadas pelas espécies mais derivadas seriam, por consequência, as áreas mais recentes de ocorrência do táxon e mais distantes do centro de origem. Então se contrapôs, fez uma boa revolução aí no paradigma e que se mantém até hoje, porque a biogeografia cladística, ou vicariante, ou de vicariância, é justamente aquela biogeografia atual, contemporânea, que integra o método filogenético do Henning com a panbiogeografia do Croizat. Então ela enfatiza a procura por padrões de distribuição que sejam congruentes na história filogenética dos táxons. Padrões aí, por exemplo, relativos à geologia, ligados à hipótese de vicariância a partir da análise filogenética relacionada com a deriva continental, com a tectônica de placas. E procura explicar uma determinada disjunção na relação entre a idade dos táxons e a idade das barreiras que limitam os táxons. Aqui a foto de dois importantes pensadores, o Dan Rose, que já infelizmente falecido, vejam, já na segunda metade do século XX, meados do século XX, e o Norman Plotnick, que ainda é vivo, né, que é de 1951, é professor nasceu em West Virginia, né? Então aqui vamos ver a sequência. Aqui o ancestral, nesse contexto, o ancestral das espécies atuais é mais velho do que a barreira que divide o grupo, né? Então o ancestral comum ele estava ainda antes de haver a separação dos continentes, como acontece aqui entre os aparentados emu, avestruz e ema, aves corredores, que tinham um ancestral comum. O primeiro a derivar foi o emu, depois o avestruz, depois a ema. Isso está num contexto evolutivo que combina com a teoria da evolução, da deriva continental, Aqui a filogenia e o cladograma de área das aves corredoras. Então, uma combinação entre o cladograma e cladogramas de evolução das espécies e cladograma de táxons, né? E cladogramas de áreas. Nessa figura aqui é muito interessante, que mostra uma correspondência entre a filogenética de grupos de organismos e suas áreas geográficas de distribuição. Então, a partir da construção de cladogramas de área, combinados aí com cladogramas de táxons. Então, vejamos aqui, né, no item A, que é o mapa, a distribuição hipotética de dois grupos de peixes, A, aqui na região da Nova Zelândia, B, aqui nessa região da Austrália, e o C, aqui na costa do Chile, na costa da América do Sul. E de grupo de árvores, X, Y, Z, o X aqui junto com o A, na Nova Zelândia, o B aqui também próximo ao Y, próximo ao B, na Austrália, e o Z próximo aqui na costa do Chile. Então, considerando esses dois grupos hipotéticos, né, a gente percebe aqui que, considerando o cladograma de cada grupo, né, o B e o C, a gente vê aqui o cladograma de grupos, que a espécie que derivou primeiro dos peixes foi a que está ali na Nova Zelândia A, depois a segunda que está na Austrália,
depois a terceira que está no Chile. O mesmo acontece com os grupos de árvores. A primeira derivada, o ancestral comum, é a que está na Nova Zelândia, a segunda a derivar é a que está junto na Austrália, e a terceira a derivar é no Chile. E aqui o cladograma de área, se a gente considerar aí a deriva continental, a separação dos continentes, o primeiro a derivar foi a Nova Zelândia, o segundo a Austrália, o terceiro o Chile. Então essa combinação de cladogramas, é lógico que isso é uma generalização, que traz uma correspondência entre a filogenética e dos organismos e as áreas de distribuição deles. E, como eu disse, uma generalização, eu sugiro a leitura desse texto que se encontra na internet, é fácil encontrar na internet, na revista Filosofia e História da Biologia, publicado em 2012 por Gustavo Miranda e Pedro Dias, Biogeografia de Vicariância, Histórico e Perspectivas da disciplina que lançou um novo olhar sobre a diversidade da Terra. As referências bibliográficas principais dessa aula são as mesmas que eu citei na videoaula anterior, na videoaula 1. Até a próxima!